Efésios capítulo 2, versículo de número 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nesse texto, o apóstolo Paulo está falando sobre a união da Igreja de Cristo entre gentios e judeus, do Oriente ao Ocidente. Todos possuem a mesma pedra angular de fundação, Cristo, a pedra sobre a qual a Igreja está edificada. A pedra da profissão de fé de Pedro, quando ele diz no Evangelho: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é que a Igreja está edificada. Sobre esse mesmo Jesus, a Escritura nos ensina, na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, dizendo: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, o homem. Ou seja, entre Deus e o homem só existe Cristo como mediador. Então é em nome de Jesus que nós oramos, é no nome de Jesus que confiamos. Foi Cristo que morreu pelos nossos pecados, sendo assim então o Redentor, não um dos, mas o Redentor da humanidade. Um outro texto que eu gostaria de ler também é na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, que assim nos diz. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Versículo 17. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra aqui, inspirada, do grego telpneustos, que significa insuflada, a respiração de Deus ou assoprada por Deus. Pois bem, tendo isso como base, nós vamos falar nos próximos minutos sobre algumas questões que mostram que o cristianismo sempre foi plural e de que nenhuma instituição religiosa com o nome de cristã pode afirmar unidade plena. As provas na história das divisões na cristandade são amplas. Por exemplo, poderíamos citar aqui o cisma do Oriente com o Ocidente em 1054, quando houve a separação formal entre a Igreja de Roma e a Igreja de Constantinopla. A data simbólica de 1054 é apenas para mostrar quando se oficializou o cisma, mas já haviam divisões antigas. O ato e o local simbólico foi quando, em 16 de julho de 1054, na Ágia Sofia, em Constantinopla, o legado papal do cardeal Humberto da Silva entregou a bula da excomunhão ao patriarca Miguel Celulário. Celulário reagiu com a excomunhão dos legados, ou seja, foi uma excomunhão mútua. Havia um acúmulo de divergências teológicas, o acréscimo do filioque no credo ocidental, liturgias disciplinares e rivalidades políticas, culturais entre o Ocidente e entre o Oriente. Enquanto no Ocidente a língua que foi tornada sagrada era o latim, no Ocidente era a língua grega. Então, a partir daí, desenvolveu-se uma separação duradoura entre a Igreja Ocidental, que evoluiria para o catolicismo romano atual, e as igrejas orientais, ortodoxa, oriental, e essas igrejas são autocéfalas, essas igrejas são autônomas. Bom, nas igrejas orientais, a independência é muito maior, que vem anterior a 451 d.C., isso e também posteriormente em 1054. O Concílio de Calcedônia, em 451, gerou separações importantes. As comunidades que rejeitaram Calcedônio, os não calcedonianos, hoje chamada de igrejas ortodoxas orientais, exemplo, os coptas, os armenos, as igrejas sírias, formaram tradições independentes. Então, existe uma divisão até mesmo entre igrejas orientais. As igrejas autocéfalas têm as suas independências desde a antiguidade, especialmente após o cisma de 1054.
Então, as igrejas orientais desenvolveram estruturas próprias, patriarcados autocéfalos como Constantinopla, Alexandria, Antioquia, Jerusalém e, mais tarde, várias igrejas regionais e nacionais. Então, a cristandade nunca foi institucionalmente monolítica. Sempre houveram rupturas, mesmo naquelas igrejas que alegam ter a tal sucessão apostólica. Pois bem, no cisma do Ocidente, também aconteceu quando Urbano VI, quanto à sua eleição para Papa em 1378, os cardeais da França ficaram descontentes. Então, em 1409, o Concílio de Pisa elegeu Alexandre V e depois João XIII, de linha pisiana. Então, durante um tempo, houveram 3 papas, ou seja, 3 papas simultaneamente. Então, no Concílio de Constança, em 1414 a 1418, é que foi resolvido essa questão, elegendo Martinho V como o Papa, então, que restauraria essa unidade institucional. A Igreja Romana experimentou divisões institucionais graves, concorrentes no papado. Então, e fora os papas corruptos, assassinos, pedófilos, estupradores, pederastas e todo tipo de coisas terríveis que eles fizeram e que de fato não condizem com a doutrina dos apóstolos. Viveram uma vida de riqueza, de luxúria, de pecado, não vivendo de fato como deveria viver um autêntico servo de Deus. Logo então, um papa que cometeu essas atrocidades deveria ser deposto imediatamente, mas nunca foi e nunca aconteceu. Então, durante muitas ocasiões, em muito tempo, houveram divisões dentro do cristianismo, fora as divergências teológicas dentro da própria Igreja Romana ainda hoje. Teologia da libertação, o movimento carismático, o movimento tradicionalista. Então, para os tradicionalistas que defendem a missa tridentina, as leituras e os cânticos feitos em latim, para os carismáticos que são pentecostais católicos, falam línguas estranhas em nome de um batismo com o Espírito Santo, e os progressistas que são católicos, mas ao mesmo tempo defendem a agenda woke, defendem os princípios que a Escritura condena, como tem um padre famoso em São Paulo que disse que Jesus não tinha religião e é um padre alinhado com a esquerda. Logo, existem divisões até hoje e nada acontece. Não adianta ter uma unidade só de capa, mas não integralmente. Por isso que acusarem os protestantes de serem os grandes cismáticos e vilões da história é uma desonestidade para com a história, é uma desonestidade para com a realidade. Então, nos 3 textos que eu li, eu mostrei questões que são fundamentais: os princípios do sola fide, os princípios do sola scriptura, os princípios do soli deo gloria, o princípio de solos Christus. Esses princípios estão na palavra de Deus de maneira muito clara. E uma outra acusação falsa, fraudulenta, que é feita contra os protestantes, é que Martim Lutero queria fundar uma nova igreja. Nenhum cristão reformado, luterano ou de qualquer outra vertente histórica queria divisão da igreja. O que sempre foi proposto foi a reforma, só que a reforma só era possível se voltassem para as Escrituras e deixassem de lado as tradições que foram inventadas. A tradição apostólica, ela é expressa pela palavra dos apóstolos, escrita. Deus deixou a sua palavra para nós como guia. Jesus disse: examinem as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. O argumento de que a igreja vem antes da Escritura é uma balela, é uma mentira, porque embora o Novo Testamento tenha sido desenvolvido pela igreja durante séculos, eu não falo igreja romana, falo a igreja católica, universal, os cristãos, já existia o Antigo Testamento sobre o qual Jesus baseou a sua pregação e os apóstolos também. Portanto, para sermos uma igreja verdadeira, precisamos ter esses princípios, crer na verdade que estão nos textos que nós lemos. A fé é o que nos une, e a fé em Cristo deveria ser mais forte do que as divisões humanas. Voltemos à unidade, mas à unidade na fé verdadeira, na palavra de Deus, que é infalível e eficaz. Portanto, igreja e Bíblia caminham juntas no caminho para a santidade e piedade.